Olá, eu me chamo José Luiz Ames, e juntamente com minha esposa Rosana Marcelino, trabalhamos com constelações familiares e com terapias sistêmicas individuais. O assunto que me traz hoje para falar com vocês é falar de um modo amplo, de um modo geral, dar, como gosto de falar, um sobrevoo às leis fundamentais que embasam as constelações familiares e também as teorias sistêmicas de terapia individual que nós utilizamos em nossos atendimentos. Então, eu quero falar de modo geral dessas leis e depois, nos próximos vídeos, eu vou tratar detalhadamente de cada uma dessas leis em separado. Tá bem? Então, por onde começamos a entender estas leis? Hellinger chama estas leis de ordens, né? Ordens, chama isso de ordens do amor. Então, começar a compreender esta relação que já se expressa no próprio nome, né? Ordens do amor. Então, compreender um pouco isso que eu quero conversar com vocês no ponto de partida. Perceba o seguinte, todos os seres vivos, seja uma planta, um animal, também seres humanos, né? No seu desenvolvimento, eles precisam obedecer determinados princípios, determinadas leis que são naturais, sob pena de esse desenvolvimento fracassar, né? Por exemplo, você já observou que existem animais que só conseguem sobreviver no gelo dos polos. Se você os trouxer para um clima árido e seco de um deserto, por exemplo, não vai sobreviver, né? Outros animais vivem no clima quente, e se vocês levar para o gelo, lá não vai sobreviver também, né? Então, a mesma coisa acontece com plantas. Tem plantas que crescem em climas quentes, outros em climas frios. Então, cada uma precisa de um certo tipo de solo, né? Umas precisam mais água, outros menos água. Por que os seres humanos seriam diferentes? Nós, seres humanos, também, para que o nosso desenvolvimento, desde a nossa concepção no útero da mãe até depois do nascimento e durante a vida, o nosso desenvolvimento se dá obedecendo determinados princípios, que são regras ou leis naturais, que nós precisamos obedecer, sob pena de o nosso desenvolvimento, seja físico, seja emocional, fracassar. Bem, o importante aqui a compreender é de que nós, em nossas relações, nós somos seres de relação. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós estamos permanentemente em relação com. Vejam, desde o útero da mãe, aliás, já observou, já pensou nisso? O fato de eu ter uma vida iniciada no ventre da mãe precisou de uma relação. Precisou de relação de um masculino com um feminino, né? Então, a minha concepção já é resultado de uma relação. A minha concepção, depois que ela acontece no ventre da mãe, é uma relação profunda com a mãe. E assim, com o laço do ventre da mãe, eu começo a minha própria história de relações que são incontáveis. Então, nós somos seres de relação. Estamos permanentemente em relação com alguém. Nestas relações humanas, que são aquelas que nos definem, que dizem e nos fazem ser o que somos, né? nós, nós nos construímos, nós nos inventamos a partir e como resultado das relações que estabelecemos com os outros. Vejam, nessas relações, elas obedecem também determinados princípios, que são princípios naturais, que, se não obedecidos, o nosso desenvolvimento humano, físico e emocional não vai acontecer. Tá certo? Então, existem determinadas ordens.
como diz Heidegger. Nós vamos substituir essa palavra aqui para compreender melhor. Existem determinados princípios básicos da vida, que são aqueles que nós precisamos obedecer em nossas relações com os demais, para que o nosso desenvolvimento físico e emocional tenha êxito. Acontece que nós, e isto, como falei há pouquinho para vocês, isto é comum também, obedecer princípios naturais para assegurar o desenvolvimento, o êxito do desenvolvimento, faz parte também das plantas animais, já perceberam, né? Acontece que nós, seres humanos, além de ter de obedecer princípios naturais para que o nosso desenvolvimento físico e emocional em nossas relações com os demais tenha êxito, além desses princípios, dessas ordens, como diz Heidegger, nós também temos um outro ingrediente, que é o amor. O amor. E ali que eu quero levantar para vocês uma primeira questão. Muitas vezes, existem pessoas que pensam, que entendem de que quando numa relação de casal, se eles se amarem, o amor por si próprio dá conta de tudo. Basta se amar para que o amor dê certo, para que o amor tenha êxito, para que a relação tenha êxito. Não sei, pode ser seu caso, você pensa assim? Veja, existem também pais, né, que entendem que se amarem os filhos, o amor por si próprio basta para assegurar um desenvolvimento com êxito dos filhos. O que o pensamento sistêmico de Heidegger nos tem mostrado, e a Heidegger compreendeu isto e descobriu isto na prática das constelações familiares, de que o amor por si próprio não basta. O amor por si próprio não é suficiente. O amor em nossas relações interpessoais, ele só se sustenta dentro de determinadas ordens. Ou, dizendo isso, a mesma coisa em outras palavras, o amor só se sustenta quando ele obedece os princípios básicos da vida. Ele tem uma imagem, Heidegger tem uma imagem muito interessante para compreender isso, e pessoalmente, para mim, ela faz todo sentido, eu consegui compreender melhor esta ideia de Heidegger. A ideia da água e de um jarro. Imagine você um jarro, e este jarro cheio d'água. Agora, considere que a água corresponde ao amor. O jarro de vidro corresponde à ordem. O que faz o jarro em relação à água? O jarro dá forma, certo? Molda a água. A água toma a forma do jarro de vidro. E também o jarro conserva a água. Percebe? Conserva a água. Mantém a água. Agora imagine a água sem o jarro. Se desperdiça, se dissolve, não se conserva. Do mesmo modo, pense no jarro sem água. O que eu faço com um jarro sem nada dentro? É um mero enfeite. Agora, se tem água dentro, é muito mais do que enfeite. Ele me nutre da água que eu preciso. Esta é a relação que nós podemos estabelecer entre amor e ordem. O amor por si próprio não sobrevive. Assim como uma água sem nada que lhe dê forma e a conserve, se desperdiça. Então, o amor precisa de uma ordem. E, por isso, a ordem vem antes do amor. Os princípios básicos de vida são anteriores ao amor, porque eles dão forma ao amor. Eles dão condições para que o amor sobreviva. Dá para compreender esta relação entre amor e ordem a partir desta imagem de água com jarro? Muito bem.
Você poderia perguntar, tudo bem, eu entendi que existem princípios básicos da vida que, se não forem obedecidos por nós, nosso desenvolvimento físico e mental, físico e emocional, fracassa. Além disso, eu preciso também ter amor. Então, o amor se ajusta a esses princípios e dá vida a esses princípios. Mas quais são esses princípios? Esses princípios que existem antes do próprio amor. São 3 os princípios, diz Heidegger. São 3 princípios principais. Eu vou citá-los e depois eu vou falar resumidamente de cada um deles. O primeiro princípio básico da vida é o seguinte: cada ser humano tem, desde a sua concepção, assegurado o direito a ser reconhecido como membro de sua família. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio: cada membro tem assegurado um lugar exclusivamente dele no sistema familiar ao qual pertence. O terceiro princípio: nas relações interpessoais, é preciso que exista um equilíbrio entre dar e tomar. Esses são os 3 princípios. Eu vou agora falar para vocês um pouquinho, rapidamente, abreviadamente, resumidamente, de cada um deles. E já prometo para vocês que nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre cada um desses 3 princípios para você compreendê-los plenamente. Promessa feita? Acredite, eu cumpro. Então, vamos a uma breve explicação de cada um desses 3 princípios. O primeiro princípio, eu falei que era o seguinte: cada ser humano tem, desde a sua concepção, assegurado o direito a ser reconhecido membro de seu sistema familiar. Este é o primeiro princípio. Muito bem. Este princípio, ele vale mesmo na situação em que uma pessoa não chegue a conhecer seus pais. Consequentemente, não sabe se tem tios, não sabe se tem irmãos, nunca ouviu falar de seus avós. O princípio é válido mesmo se a pessoa não conhece ninguém no seu sistema familiar. E é muito importante, digamos, uma pessoa que tenha sido adotada, né, por uma família e não chegou a conhecer ninguém. É muito importante compreender que o sistema familiar ao qual essa pessoa adotada pertence não é ao sistema familiar da família que o adotou, e sim a família que o gerou. A família dele é a família que o gerou, e não a família que o adotou, por mais amor que a família que o adotou tenha tido com ele. Vejam, o princípio vem antes do amor. O princípio se sobrepõe ao amor. Ok? Muitas vezes acontece nas famílias, e pessoalmente não conheci uma em que isso não, alguma coisa disso não tivesse acontecido. Aqui eu quero falar mais aqui de família pequena, a família de cada um, do qual é filho, ao sistema familiar, que é mais amplo. Já vou falar disso, né? Muitas vezes acontece no sistema familiar, que é amplo, né? Ele é composto além, digamos, eu sou filho, além dos meus pais, pertencem meus irmãos, os irmãos dos pais, os avós, os ex-parceiros dos avós e dos pais, os meio-irmãos também dos pais. Então, é um grupo grande, vocês conseguem perceber, que pertence ao sistema familiar. Pois bem, muitas vezes acontece que nesse sistema familiar que vai gerações para trás da minha, acontecem exclusões.
Como acontecem as exclusões? Fundamentalmente, existem vários outros mecanismos, mas fundamentalmente a exclusão acontece silenciando, não falando sobre determinados membros. Quais membros? Por exemplo, se houve filhos fora do casamento, esses filhos são esquecidos, né? Não são falados, não são reconhecidos. Quando isso acontece, há uma exclusão. Quando houve abortos, e digamos, há algumas décadas atrás, os pais jamais falavam de abortos. E, portanto, não eram vistos como membros da família. Eles fazem parte. Desde a concepção, falei, né? Desde a concepção, cada membro tem assegurado o seu direito ao pertencimento ao sistema familiar. Não desde o nascimento, desde a concepção. Então, o aborto, mesmo que não nasça, eu já adquiri meu direito ao pertencimento. Então, quando uma família não reconhece, não inclui o filho abortado dentro da sequência dos filhos que tem, há uma exclusão. Do mesmo modo, também, filhos que foram dados em adoção e que a família que os gerou, como que esquece, né? Não os considera. E, muito importante, membros dos quais a família se envergonha. E muitas famílias se envergonham por diferentes motivos. Por exemplo, era muito comum, até pouco tempo atrás, que filhos deficientes, sobretudo deficientes mentais, era uma vergonha para a família, porque a família, em grande parte, em virtude dessas crenças religiosas, pensava ser um castigo ter um filho especial, como nós falamos hoje, né? Um filho com deficiência. Então, se envergonhava e não se falava disso. Você perguntava para o pai e para a mãe se tinha algum filho com deficiência, os pais não me ensinavam, porque isso é uma vergonha ter um filho com deficiência, por esse motivo que eu expliquei há pouquinho, né? Mas também se envergonhava por outros tantos motivos, né? Por exemplo, por comportamentos disfuncionais. Pessoas que na família tinham um comportamento que envergonhava a família. Por exemplo, que comportamento? Por exemplo, era alcoólatra, era drogado, enfim, tinha comportamentos que destoavam dos valores da família e a família se envergonhava deles e a família não falava mais deles, fazia de conta que não existiam. São modos também de excluir, de excluir. E agora eu vou dizer uma coisa importantíssima. Sempre que um membro é excluído, seja da maneira que for, seja pelo motivo que for, não é importante, não é relevante. Um outro membro de uma geração seguinte àquele membro que foi excluído, este membro da geração seguinte tende a algum membro, né, ao acaso que é escolhido, tende a ter um comportamento semelhante ao comportamento daquele que foi excluído. Como a gente sabe, como a gente observa isso? Se vocês devem ter já observado algumas vezes, pessoas numa família que tem uma série de filhos, um deles tem um comportamento completamente dos demais. E a família diz, eu não sei o que houve ali, né? Todos foram criados do mesmo jeito, eles se comportam de um jeito como se não fosse filho dessa família, né? Tão diferente que é. Uma possibilidade é de que essa pessoa esteja identificada com um antepassado que foi excluído. E por isso passa a se comportar do jeito do antepassado. Passa a viver não a sua história, mas reviver a história do antepassado excluído. As constelações familiares são uma ferramenta importante para identificar essas coisas, ver o que está na origem dos comportamentos disfuncionais, mas também de encontrar uma solução para eles. Eu vou falar agora um pouquinho também da segunda lei. Eu falei para vocês de que a segunda lei é esta, né? Cada membro da família
tem assegurado, desde a sua concepção, um lugar exclusivamente dele no sistema familiar. Então, vamos lá. O que devemos entender por isto? Em primeiro lugar, se cada um de nós, se eu e você, temos um lugar que é só nosso, o lugar é só meu. Eu, por exemplo, sou de uma família grande. Nós somos 10 irmãos que nascidos vivos, mais 3 abortados. Somos 13 irmãos, portanto, nessa família. Cada um tem o seu lugar, que é exclusivamente de cada um. É de mais ninguém. Como eu posso saber qual é meu lugar? Se tem um lugar que é só meu, como eu sei qual é meu lugar? A regrinha é simples. O lugar é determinado pela ordem de chegada ao sistema familiar. Assim, por exemplo, os avós chegaram bem antes de meus pais. Meus pais chegaram ao sistema familiar bem antes de mim. A minha irmã mais velha, que é a primeira da minha família, chegou bem antes de mim, que sou o quarto, porque tem um aborto nesse intervalo. Percebe, então? Percebe, então, que cada um tem um lugar que é determinado pela ordem de chegada ao sistema. Novamente aqui. Acontece com muita frequência nos sistemas familiares de haver uma desobediência, uma violação da ordem. O que é uma violação de ordem? De uma pessoa que está num certo lugar no sistema, sair dele e ir para um outro lugar do sistema. Então, a pessoa sai de seu lugar e vai para um outro lugar que não é o dele. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, para compreender isso. Eu prometi que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então, se não compreenderem o suficiente, não se preocupem. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, 2 exemplos de como, costumeiramente, se pode sair, alguém sai de seu lugar para ir num outro lugar que não é dele. Por exemplo, quando uma mãe escolhe um dos filhos para ser o confidente dela. Então, a mãe, em vez de trocar confidências e intimidades com seu marido, troca confidências e intimidades com o filho. Que papel é esse que a mãe dá ao filho? Como é este filho, ao nível da sua psique, Hellinger gosta de falar, ao nível de sua alma, como este filho se sente? Esse filho se sente parceiro da mãe e não filho da mãe, né? Então, ele sai do seu lugar de filho para se tornar parceiro da mãe. Vou falar um exemplo ao contrário. Às vezes também acontece de um filho sair do seu lugar e se colocar como pai ou mãe de seus pais. Como acontece isso? Isso acontece assim, quando um filho se coloca como aquele que deve orientar os pais ou educar os pais. Por exemplo, quando eles que feio pai, mãe, para com isso, coisas assim, ele se coloca como educador do pai e da mãe. Ou quando quer ensinar o pai e a mãe, quando diz, pai, você também está fazendo tudo errado, não sabe fazer negócio, deixa para mim que eu resolvo. Ele se coloca no lugar de pai ou mãe do pai. Então, sai desse lugar e vai para lá. Que consequências tem isto produz no sistema quando alguém sai do seu lugar? A consequência mais comum é o fracasso, é ter dificuldades na vida. Filhos que saem do seu lugar para ir em lugar que não é deles, ocupar um lugar que não é deles, tendem a ter dificuldades de êxito na família, êxito na vida. Seja êxito nas suas relações pessoais, seja êxito no seu trabalho e o êxito de modo geral. Eu não vou me deter aqui mais, para não me alongar muito, mas naquele vídeo que eu vou falar
Só sobre essa lei eu vou me aprofundar nisso. Prometido? Bem, tem ainda a terceira lei. Eu disse para vocês que a terceira lei é a seguinte: nas relações interpessoais, é preciso que exista um equilíbrio entre dar e tomar. Esta é a terceira lei. Como esta lei funciona? Veja, essa lei funciona por um mecanismo inconsciente nosso, segundo o qual, cada vez que nós recebemos algo de alguém, nós nos sentimos endividados com essa pessoa e nos sentimos obrigados a devolver a ela algo equivalente ao que ela nos deu. Este mecanismo funciona sem que a gente se dê conta. Automaticamente, nós nos comportamos assim. E quando este mecanismo funciona, quando eu recebo algo de bom de alguém e devolvo a essa pessoa que me deu um pouco mais do que ela me deu originalmente, eu produzo um desenvolvimento ascendente, positivo, que cresce no amor. Quando esta é, por exemplo, a dinâmica que atua no casal, quando um casal se relaciona assim, que quando um cônjuge dá ao outro algo de bom, e esse que recebeu, esse cônjuge que recebeu, devolve um pouco mais do que recebeu, e por sentir-se endividado, né, quando eu devolvo, normalmente devolve, e assim vai, né? Vai crescendo a dinâmica do amor e do comprometimento do casal. Esta é a boa troca. Esta é boa troca. Mas, muitas vezes, acontece também que essa troca é desequilibrada. Quando ela é desequilibrada? Quando alguém dá mais do que aceita receber de volta. Vocês acham que isso não acontece? Observem a volta de vocês. Se vocês encontram alguém, e talvez seja até o seu caso que está me assistindo aqui, né? Pessoas que têm facilidade em dar para os outros, mas têm dificuldade em aceitar uma coisa de volta. E se a pessoa insiste em devolver alguma coisa, ela corre para novamente devolver porque não suporta receber. Então, quando existe uma relação de casal, por exemplo, em que um dos cônjuges dá muito mais ao outro do que o outro consegue devolver para ela, em vez dessa relação estar equilibrada, ela se desequilibra. Aquele cônjuge que dá mais do que consegue, do que aceita de volta, fica superior, né? E aquele que recebe mais do que consegue devolver, ele fica inferior. Ao ficar inferior, ao receber mais do que consegue devolver, ele fica endividado. Esta dívida tem como consequência gerar uma depressão. Uma depressão. E essa depressão causa um movimento de querer separar-se, porque não suporta a dívida. E porque não suporta a dívida e não consegue compensar o outro cônjuge, para fugir dessa situação de dívida e se livrar dela, ela tende a sair da relação. Então, muitas crises de casal, de relacionamento de casal, e muitas separações de casal também têm na sua origem este desequilíbrio na relação. Eu sei que ali tem uma série de coisas que vocês já perceberam que doem, né? Alguém já poderia me dizer, sim, como você me diz isso, né? Quer dizer que eu dou muito mais que eu recebo de volta e a pessoa para quem eu dou tudo se separa e eu sou ainda responsável, então, pela separação? Pois é isso mesmo. É isso que você entendeu certo. Mas eu sei que isso dói, né? E compreender isto e ajudar a pessoa a superar isto é o nosso trabalho de consteladores e terapeutas. Eu vou falar sobre essa lei também, num vídeo exclusivo só sobre isso. Aí você vai entender melhor, mas
por hoje. É isso que eu quero contar para vocês. E se você, obviamente, que está cheio de dúvidas, cheio de perguntas, sim, entre em contato, escreva para nós, comente o vídeo, pergunte. Eu e minha esposa, nos comprometemos a responder para você. Pode também entrar em contato conosco, conversar conosco no privado, e temos muito prazer em ajudar vocês. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva. Se inscreva. Isso é muito importante para nós, a sua inscrição, e curta o nosso canal. Curta o nosso canal. Isso também é importante para nós. Quer nos ajudar? Se inscreva e curta. Compartilhe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Nós agradecemos você. Muito obrigado e nós nos encontramos no próximo vídeo.